Exatamente. E aí eu vou te perguntar o seguinte, né? Vamos matar a curiosidade das pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? Eu acho que se eu vender 30 livros, já vai ser muita coisa. Quantos livros você vendeu até o seu lançamento? No teu lançamento, quando tu fez o lançamento, tu já tinha quantos livros vendidos? Ai, quando eu lancei, já tinha dado. O primeiro combo foi de 54, foi tudo. No pré-lançamento, na pré-venda. E aí, para o lançamento, a gente encomendou mais uma leva de 116, esgotou. E aí a gente teve que encomendar mais uma leva, ou seja, tipo, superou todas as expectativas possíveis. E ainda segue vendendo, no caso, né? Que agora todo mundo que leu quer presentear o primo, o amigo, o vizinho, e tá chegando pessoas novas no perfil também que estão se interessando e estão buscando. Então, assim, gente, foi beirando aí os 300 livros. Né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, né, a expectativa versus realidade, que é uma expectativa versus realidade muito boa, eu fico muito feliz com isso, e é o que a gente fala nas nossas lives, né? Então, assim, a venda não acaba no lançamento. É como a Dai mesmo falou e assim, ó, foi certeira na fala dela. O posicionamento não acaba no lançamento, o posicionamento continua e você vai falando, e agora ela já está aguçando o pessoal dizendo que vai sair o próximo livro e tudo mais. E esse movimento de fazer o livro, lançar, fazer o lançamento, fazer as vendas, continuar falando dos livros, ele abre portas para o escritor. Às vezes o escritor não sabe quantas portas esse movimento pode abrir, né? E a gente teve, né, a feliz notícia de que você vai participar de um podcast. Então, isso é sinal de que você já não está mais sendo vista somente como a Dayana, a menina da morada, a moça que fala da palavra, a escritora do livro, mas sim, você já é uma pessoa que está sendo convidada para falar no programa de outras pessoas, né? Então, assim, Dai, tu esperava que um livro de 21 dias fosse abrir tantas portas assim para ti? Não, realmente eu não tinha essa expectativa tão grande, não. Eu estava realmente só focada nas pessoas mais próximas e aquela coisa toda. Não imaginava que fosse abrir tantas possibilidades. Fora as missões que estão vindo aí também, e que nessas missões a gente está divulgando o devocional, e quando eu falo que tem um devocional, principalmente, agora eu vou abrir um parênteses aqui, né? Principalmente quando eu falo que sou católica e abro que é uma pessoa católica falando da palavra, as pessoas ficam com cara de choque maior ainda e se interessam mais ainda. Porque essa era uma das minhas dores enquanto católica, de que eu não encontrava material enquanto católica para que eu pudesse orar com a palavra. Então, assim, eu acho que em todos os sentidos foi bastante surpreendente, se eu posso resumir em uma palavra. É muito legal, né? Que a gente sempre diz sobre a questão do passo de fé, né? Deus não dá um fardo que a gente não consegue suportar, e só que a gente precisa dar o passo de fé. E às vezes dar o passo de fé é fazer o que a Dayana fez quando ela sentou nessa cadeira para sentar a conversar com a gente na primeira reunião. Ela era uma Dayana que dizia que seria muito feliz se chegasse a vender 30 livros. Ela era uma Dayana que tinha um propósito de vida que estava escondido, era uma Dayana que tinha feito várias lives, tinha alcançado pessoas através do meio digital, mas se ela não tivesse dado o passo de fé e tivesse acreditado que o Morada Secreta se tornaria um livro, hoje ela não estaria sendo convidada para fazer entrevistas, participar de podcasts, de ter pessoas hoje na rede social da Morada Secreta perguntando como é que faz para adquirir, quando é que vem o próximo livro. Então, é muito, muito gratificante entender que existe sim um propósito de transformar pessoas para que tenham mais intimidade com a palavra. Eu lembro do dia que a gente conversou e eu falei assim, Dai, como é que você quer fazer um devocional de 365 dias,
para alguém que nem tem intimidade com a palavra hoje? Eu lembro dessa pergunta que eu fiz para ti, e aí eu disse assim para ti, pensa o seguinte, eu sou uma pessoa que não tem intimidade nenhuma com a palavra, mas quero aprender. Daí eu tenho que começar já com um livro que é de 365 dias. Falei, caramba, se a gente dividir isso em partes, eu vou construir uma jornada para que essa pessoa entenda que ela sim precisa criar um hábito de ler a palavra todos os dias para depois criar um estilo de vida, e depois que criou o estilo de vida ninguém tira mais, né, Dayana? E aí eu vou partir para a próxima pergunta para você, Dayana. Nesses quase 300 livros, batendo a 300 livros vendidos, né? Teve algum feedback de algum leitor do Morada Secreta que mais se emocionou e confirmou que você estava no caminho certo? Teve alguns, na verdade. Mas um deles que eu acho que me emocionou bastante foi de uma moça que trabalha comigo, que ela relatou que fazer o devocional Morada Secreta fez com que eles criassem um momento em família para orar. Então, aí todos eles, a mãe, o esposo e as 2 filhas, né? Uma adolescente e uma pequena. Então, todos eles paravam aquele momento do dia em casa, cada um com a sua palavra, um lia a passagem, o outro fazia a reflexão, o outro lia, o outro escrevia um motivo de gratidão, e depois eles escutavam a música todos juntos para finalizar a oração, né? E ela disse, a gente não tinha esse momento em casa. Então, o teu devocional proporcionou que a gente vivesse uma experiência de fé dentro da nossa família, dentro do nosso lar. E aí, outro também foi de uma pessoa que vivia muito ela relatou também, ela também trabalha comigo, né? Ela relatou que ela estava muito em autocobrança acirrada. Ela se cobrava muito nesse sentido de que eu tenho que fazer sem parar, e se eu falhar, eu já desisto. E ela disse que, apesar de o devocional ter vindo no intuito de fazer os 21 dias seguidos, Deus ajudou ela a trabalhar essa questão de que, se em algum dia ela falhasse, estava tudo bem, ela podia retomar, ela não precisava desistir no meio do caminho. E isso eu acho que é válido trazer principalmente por causa dessa autocobrança por perfeição. Às vezes a gente pensa que a vida de oração, a intimidade com Deus, ou até mesmo a vida dos santos, né? Que a santidade ela é somente para aqueles que nunca falham e são perfeitos, mas não. A santidade, ela começa na vida de oração daquele que não desiste, mesmo quando cai. Então, acho que esse é o ponto. As pessoas pensam que, quando a gente fala em criar o hábito de orar, em ter essa constância, as pessoas pensam que, nossa, eu tenho que ser perfeitamente acirrado. Não, tudo começa com pequenos passos. E eu acho que essa foi uma das coisas que mais mexeram comigo, principalmente quando eu levei para vocês a ideia do devocional anual, que foi o que o Jeff falou, que não adiantava eu começar com um caminho longo. Eu precisava começar com um caminho pequeno, com pequenos passos, para que se aproximasse da realidade das pessoas. Então, eu recebi, esses foram 2, assim, né? Mas eu recebi muitos outros, né? De pessoas que falaram que tiveram a vida transformada, de pessoas que passaram. Eu trouxe uma reflexão extra com relação ao falecimento da minha avó e do quanto ela deixou legado de fé para nós e para a nossa família. Então, eu tive pessoas que pararam nesse relato e também estavam passando por um momento de luto, um momento difícil na vida, e isso trouxe um certo bálsamo para a alma, assim, sabe? De acalento nesse sentido para esse momento que estavam vivendo também. Então, assim, se eu for contar e relatar aqui, são vários, mas esses foram, assim, os que mais me tocaram, vou dizer assim,